Uma saída e um reforço para a próxima janela. Benítez, camiseta 10, meio-campista, que está sofrendo com lesão, pode deixar o Grêmio. Cueva, meio-campista, pode chegar e substituir o Benítez. Ele foi oferecido ao tricolor. Vamos conversar também sobre Renato Portaluppi, uma nova informação, uma nova especulação em torno do seu nome. Renato Portaluppi no Vasco, vou citar todos os detalhes para você, torcedor. E agora, nesse momento, eu quero estar conversando com você, torcedor, sobre Renato Portaluppi. Quero repassar todos os detalhes. A respeito do Renato, esse nome está sendo citado, cogitado, dentro dos bastidores do Grêmio nos últimos dias, nas últimas semanas. E é claro, obviamente esse nome está sendo citado porque o Grêmio não está tendo resultados positivos dentro da Série B. E a pressão está muito grande em cima do Roger Machado. Com uma possível demissão do Roger, quem poderia assumir seria o Renato Portaluppi. Só contextualizando esse nome dentro da realidade do Grêmio. Mas a informação que surgiu hoje pelo portal do Vasco da Gama é o seguinte, que Vasco e até mesmo o Renato Portaluppi conversam de forma informal. Como assim, Douglas? De forma informal. É que é o seguinte, pessoal, existe a conversa entre o presidente do Vasco e o Renato Portaluppi, mas é de forma informal. Não tem nada concreto, nenhuma proposta formalizada para o Renato Portaluppi. Não tem negociação, não tem proposta oficial. Apenas uma conversa entre o Renato Portaluppi e o presidente do Vasco. Os dois têm uma relação de amizade. Então existe a possibilidade do Renato entrar em negociação com o Vasco da Gama, mas nesse momento não tem negócio. Apenas um interesse do presidente do Vasco em contar com o Renato, ok? Então calma, pessoal. Eu sei que existe a possibilidade do Roger ser demitido por conta dos resultados negativos e o Grêmio precisar de um treinador. Mas a gente sabe também que o Renato vai apelar pelo lado afetivo. O Renato é gremista. Então, se o Grêmio necessitar de um treinador, eu tenho certeza que se o Renato tiver na sua frente duas propostas, uma do Vasco e uma do Grêmio, ele vai aceitar retornar ao tricolor gaúcho, ok? E a respeito de Martim Benítez, camiseta 10, com passagem em Independiente, Vasco, São Paulo, que a direção do Grêmio contratou como uma grande aposta para o setor de meio de campo, ele deve estar deixando o Grêmio. Essa é a informação, pessoal. Agora, nessa janela, na metade do ano, a direção do Grêmio pretende negociar, liberar, se desfazer do Martim Benítez. E ele não deve mais atuar com a camisa do Grêmio. Ele se lesionou. Vai ficar de fora, na melhor das hipóteses, por 6 semanas. Ou seja, só vai retornar quando a janela de transferência já estiver fechada. O que é muito provável que já esteja fora do Grêmio. Que o atleta já esteja fora do Grêmio. Porque nessa janela a direção pretende negociá-lo. Ok, pessoal? Então essa é a informação. E sobre essas questões físicas, ele deixou o Independiente da Argentina com altos e baixos. Atuava muito bem e depois decaía por motivos físicos. Chegou ao Vasco da Gama, fez boas temporadas, altos e baixos. A questão física pesou, se machucou. Quem apostou nele? O São Paulo. No começo da temporada, ele foi espetacular. Era o melhor camiseta 10 em atividade dentro do futebol sul-americano, onde ele jogou muita bola. Mas adivinha, aconteceu o óbvio. Se machucou e não conseguiu retornar com as boas atuações. Aqui no Grêmio, nem chegou a ter o seu auge, o seu momento de glória. Apenas baixos. Aí em algum momento ali ele fez uma ou outra jogada boa, mas sempre pegando essas questões físicas. Não conseguia jogar 90 minutos e agora se lesionou mais uma vez. A direção do Grêmio apostou, não deu certo.
e a princípio ele arruma essas coisas e deixa Porto Alegre. Não tem nada concreto, é uma possibilidade. Assim que a janela de transferência abrir, a gente vai saber se vai ter algum time interessado, se vai conseguir viabilizar a saída do Martim Benítez. Mas o que a gente tem de informação é que tem um interesse. O Grêmio, a direção do Grêmio tem um interesse em se desfazer de Martim Benítez, que foi uma aposta e que infelizmente fracassou. E o seguinte, pessoal, se o Benítez foi uma aposta da direção gremista para o setor de meio de campo que não deu certo, o Grêmio vai precisar contratar. O Campaz, que chegou antes do Benítez, foi uma aposta no setor de meio de campo e que não deu certo. Ele mostrou característica de atacante e por isso o Roger Machado está utilizando ele pela ponta direita. Então o Benítez e o Campaz centralizados foi um fracasso. O Bitelo hoje está exercendo a função de um atleta mais avançado, com características ofensivas, de pisar na área. Mas, na realidade, o Bitelo está sendo improvisado. O Bitelo não é um camiseta 10. O Bitelo nunca fez a função de meio-campista na base. Mas, é claro, é um atleta com muito potencial, com muita qualidade em finalização, qualidade de passe, movimentação. Mas, retomando, ele subiu para o profissional para atuar como volante e não meio-campista. O Pedro Lucas, vamos ser bem sinceros, nunca podemos esperar com o Pedro Lucas. Não sei se por incompetência da direção gremista, se por incompetência da comissão técnica, mas pessoal, para ser bem sincero, olha só quantas comissões técnicas já passaram e nenhuma utilizou o Pedro Lucas. Então alguma coisa tem. Pode ser também incompetência do próprio atleta, que não melhora questões físicas. O Pedro Lucas, com o passar dos anos, o que era esperado era uma evolução física. Mas não, ele continua magrinho, fraco fisicamente. Então talvez possa ser também uma questão do próprio atleta. Pessoal, passou comissão técnica do Renato, do Felipão, do Thiago Nunes, do Wagner Mancini, agora do Roger e ninguém quer utilizar ele. Então alguma coisa tem. Vamos analisar aqui, não quero queimar o Pedro Lucas. Acho um excepcional do atleta. E não é à toa que ele treinou no Real Madrid e é sondado pelo Barcelona. Qualidade ele tem. Mas o porquê não joga é um ponto de interrogação. Ou seja, não podemos contar com ele. Vamos aqui comparar. Olha só, o Guilherme Guedes era um grande lateral. Não deu certo. Por quê? O Guilherme Guedes não trabalhava questões físicas, sempre estava na gandaia. E por isso, hoje é reserva da Chapecoense. Tinha potencial técnico, mas não foi profissional. Enfim, deixo aqui o recado. Um fato é, não podemos contar com o Pedro Lucas. Infelizmente, a minha vontade era contar com ele. Então o Grêmio precisa contratar. Se precisa contratar, precisa analisar o mercado da bola. E o nome é o do Cueva. E para ser bem sincero, o Cueva não é um nome que me agrada. O Cueva é muito parecido com o Benítez. O Benítez, em questões técnicas, é muito alto. O Cueva, em questões técnicas, é muito alto. Mas agora, a parte física também pega o lado do Cueva. O Cueva sofreu muito aqui no futebol brasileiro. Ele não conseguia jogar todos os jogos com a camisa do Santos e São Paulo. Ele não conseguiu jogar. Então é um nome que é uma possibilidade. E Douglas, por que é uma possibilidade? O empresário dele ofereceu ele ao Grêmio. O empresário, para ser bem sincero, está oferecendo a todos os times aqui do futebol brasileiro. Todos que ele analisa, obviamente, com potencial, né? O Cueva está jogando na Arábia Saudita. Fez uma boa temporada, vou ser justo aqui. Ele deslanchou na Arábia Saudita, jogou muita bola. Tem ótimos números, bons números em questões de gol, bons números também de assistência. Mas a gente sabe, o Cueva é aquele do Santos e São Paulo. É o mesmo. Vem de uma boa temporada. E agora o empresário está tentando jogar ele para o futebol brasileiro mais uma vez. E ofereceu ele à direção gremista. É um nome, é uma possibilidade. Ok, pessoal? Agradeço muito a sua presença, forte abraço e fui.